Oi, pessoal. Meu nome é Rony Siveres, eu sou doutorando em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, nossa querida UFSC, e eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar uma questão que ainda confunde bastante gente da comunidade da ACV. Qual que é a diferença entre a ACV atribucional e a ACV consequencial? Bom, o ACVista, na realização de um estudo de ACV, ele nos primeiros momentos ele vai definir o objetivo do estudo, bem como o escopo. E nisso vai se trazer algumas questões como qual a função do sistema, a unidade funcional adequada, onde as fronteiras foram delimitadas, entre outros aspectos. E já nesse primeiro momento, é possível identificar o caráter desse estudo como sendo atribucional ou sendo mais consequencial. Mas essa distinção se dá de qual forma? Em primeiro lugar, uma ACV atribucional ela tem a característica de descrever o perfil ambiental, descrever as propriedades ambientais de um ciclo de vida e de seus subsistemas, como se estivesse contando a história desse ciclo de vida. Já a CV consequencial, ela aborda de uma maneira um pouco diferente. Ela estima como os fluxos que entram e que saem do sistema de produto, esses fluxos físicos, né? Como que eles reagem a alterações no ciclo de vida. Para entender melhor a aplicação desse conceito, imaginem a proposta de substituição de carros convencionais movidos a gasolina por carros elétricos em uma determinada cidade. O ACVista ele vai realizar o estudo de ACV e vai identificar que, de fato, o carro elétrico tem menor potencial de impactar o meio ambiente que um carro a gasolina. Mas aí questiona-se o seguinte: foi considerada nessa análise as eventuais consequências dessa substituição, como, por exemplo, a maior exploração de minérios para a produção das baterias e outros componentes, a maior geração de energia elétrica, afinal, esses veículos eles precisam de eletricidade para serem recarregados, e dentre outros aspectos que acabam sendo afetados por uma decisão, por uma alteração em um ciclo de vida. O acervista, então, leva em consideração essas questões e reinicia a modelagem e trazendo justamente esses aspectos econômicos, aspectos de exploração de minérios, geração de energia para dentro do estudo da ACV. Mas independentemente do quantitativo da resposta desse estudo, se observa o fator talvez mais visível, mais notável que diferencia essas duas abordagens de ACV, que é a questão da delimitação das fronteiras do sistema. Numa ACV atribucional, essas fronteiras são delimitadas e o estudo ocorre sobre tudo aquilo que está dentro dessa fronteira. Os sistemas adjacentes não são o foco desse estudo. Eles, em tese, não estão sendo afetados por o que está acontecendo dentro do sistema. Já a CV consequencial, ela vai trazer a relação, a interação desses aspectos internos com os externos. Então, o sistema de produto não é uma questão estática, não é algo virtualmente estático. Afinal, os sistemas acabam todos se relacionando aqui no nosso planeta, que em última escala seria um sistema fechado. Mas a nível de análise de ACV, são vários subsistemas e sistemas que acabam relacionando-se entre si. Aí vem um ponto importante também da diferença entre essas duas ACVs, é que na ACV atribucional pode-se aplicar a técnica da alocação, que seria a partição dos impactos potenciais entre os coprodutos. Já na ACV consequencial, essa prática não cabe, se adota outra, que é a questão da expansão do sistema, que é onde se traz para dentro do sistema de produto uma função adicional que a priori não seria analisada. Mas dessa forma acaba se evitando a alocação. Outra diferença que é mais interpretativa, mais conceitual. A ACV atribucional
ela avalia os impactos ambientais na cadeia de causa e efeito, ou seja, do ponto inicial até ao longo da cadeia até o ponto final. Na CV consequencial, essa análise é de uma forma um pouco mais abrangente, pois ela avalia os impactos com a maneira como eles se propagam ao longo da cadeia de causa e efeito, e não somente acima dela, em cima dela. Então, é como se comparasse um feixe de luz, um raio laser, e como se comparasse o efeito da propagação das ondas de calor a partir desse raio laser. São, digamos, analogias que podem ser trabalhadas para explicar esse conceito um pouco melhor. E outra questão que também é passível de ser utilizada é que a CV atribucional ela é muito mais aplicada na questão da comparação entre sistemas e produto. No nosso exemplo, foi a comparação de um carro a gasolina com um carro elétrico. Já a CV consequencial, ela vai avaliar os aspectos da substituição do carro a gasolina pelo carro elétrico, ou seja, os aspectos marginais, os impactos marginais dessa substituição. Existem outras diferenças metodológicas de aplicação, mas em suma são esses os principais fatores, as principais distinções que podemos levantar para distinguir essas duas abordagens. Mas tem alguns pontos que é importante destacar. Não existe uma abordagem, seja entre essas duas ou outras, mais correta ou menos correta. Cada uma tem a sua utilidade e é aplicável para determinada situação. Da mesma forma como não existem apenas essas duas abordagens, atribucional e consequencial, existem outras. Então, cada uma tem a sua aplicação devida. E outro aspecto que eu levanto é que a CV consequencial, ela mesma não tem um consenso, uma aceitação por completo na comunidade científica. Até porque é muito raro um ACV puramente consequencial. Então, ainda tem um caminho a ser percorrido, especialmente na questão de definições metodológicas e questões de aplicação dessa abordagem de ACV. Enfim, o que importa é, além de todas essas considerações do analista, é que questões como a unidade funcional sejam bem definidas. Afinal, a CV é uma metodologia de impacto relativo a essa unidade funcional. E o mais importante, transparência e equidade na comparação ou na análise de sistemas de produto. Então é isso, eu espero ter contribuído ou ajudado o máximo possível para vocês compreenderem bem a distinção entre essas duas abordagens. E eu agradeço pela atenção e um abraço.